Quero cumprimentar a todos, ouvintes da palavra do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o pastor Otávio, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado de Alagoas. Irmãos, Deus está operando maravilhas aqui neste lugar, através da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Eu creio, irmão, que essa seja a última igreja, é a igreja da última hora. Glórias a Deus, porque a gente vê, glórias a Deus, que muitos já abandonaram a sã doutrina, e essa obra, ela continua desde o dia que foi inaugurada até esse presente século, esse dia de hoje. A Igreja Pentecostal do Filho de Deus permanece zelando da palavra do Senhor, sem mistura. É uma obra que guarda a palavra pura, genuína. Irmãos, o que nos assusta, irmãos, glórias a Deus, aleluias, essas igrejas mundanas aí afora, meus irmãos, que já não guarda mais a palavra de Deus. Quantos milagres nós contemplávamos, pessoas paralíticas levantavam das cadeiras de roda, pessoas acamadas se levantavam. Por quê? Porque não guardava a palavra do Senhor. Mas hoje a gente não vê mais esses sinais, Mas na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, Deus ainda continua operando, porque o teu servo está zelando da sã doutrina do Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor diz, lá em Timóteo, que nos últimos tempos, algum se apostataria da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Irmãos, muitos estão sendo enganados pelos espíritos enganadores, achando que é Deus que está operando, mas na verdade não é Deus não. Esses pastores aí mundanos, que vivem o dia inteiro no WhatsApp, que vivem nas redes sociais, que tem um telão lá dentro da sua casa, que vai até a praia, com a sua esposa, com essas roupas indecentes que não se convém o crente se trajar. Muitas das vezes, esses falsos profetas, esses enganadores, que distorcem a verdade e a mentira, eles estão lá, expulsando o demônio nas igrejas, e muitas pessoas acham que é Deus que está operando na vida dele, mas não é não. Esse daí, irmãos, para muitos que não conhecem, é o caboclo profético, irmãos, que está aí destruindo aí as igrejas, falando que é Deus, sendo que não é Deus coisa nenhuma, é apenas para enganar os escolhidos do Senhor. Mas meu irmão, minha irmã, que ouve esta palavra, fique atento, peça a Deus discernimento de espírito, para que você não seja enganado, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele derramou do seu espírito na vida daqueles que lhe obedecem. Irmão, quem é rebelde não tem o Espírito Santo de Deus não. E como é que o servo de Deus expulsa demônio? Como é que o servo de Deus vai falar para o paralítico se levantar e andar, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus? Então a operação, irmão, só pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus, Mas tem muitos falsos profetas aí que estão expulsando demônios pelos espíritos enganadores, irmão. Sabe por quê? Porque eles estão aliados. É uma encenação. Você faz isso para mim e eu faço isso para ti. Então apenas uma encenação, A fim de que aqueles que estão ali naquele culto, daquele suposto profeta que eles pensam que que anda de bermuda, a mulher anda de calça comprida, e ali os irmãos que estão naquela igreja vê aquele pastor mundano expulsar demônio, então ele diz, eu não preciso me santificar, porque o pastor lá mesmo anda de bermuda, a esposa dele anda de calça comprida, e expulsa demônio, revela,
e faz isso e aquilo, minha irmã, não se engane não. Isso é o espírito de adivinho. Isso é o demônio do engano. Mas a igreja pentecostal do Filho de Deus, Deus levantou essa igreja para combater os falsos profetas que estão aí enganando a muitos. Mas a igreja do Filho de Deus está desmascarando esses falsos profetas, porque a mentira só permanece quando a verdade não chega. Mas a verdade, ela chegou, meus irmãos. Glórias a Deus. E é uma igreja que está perturbando os moradores da terra. Como diz a palavra do Senhor: tocai as buzinas em Sião e perturbai os moradores da terra. A gente vê, meus irmãos, que essa obra está inquietando muitos líderes de igreja. Eles estão nervosos, porque é uma obra que Deus está operando maravilhas, está operando sinais e prodígio, e eles lá já perderam o Espírito de Deus. Eles até tinham o Espírito de Deus quando obedecia à sã doutrina do Senhor, mas saiu o Espírito e agora entrou o caboclo profético dentro das igrejas. Irmãos, não se engane, meus irmãos, não se engane. Tem pessoas aí dizendo que Deus usa qualquer um. Não, Deus usa aquele que se santifica no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, porque se não se santifica, é o demônio que está usando a boca dele. Mas tem pessoas que dizem: irmão, ele revela até o número do CPF, e o diabo, ele não sabe o número do seu CPF, porventura? O diabo não está vendo lá na sua gaveta o seu nome, a sua data de nascimento, o nome dos seus pais? Glórias a Deus, aleluia! A tua idade, o diabo, ele está vendo. Então não se engane não. Glórias a Deus. Porque até mesmo a Bíblia diz que quando Paulo, ele expulsava os demônios, alguns foram expulsar também, né? E a palavra do Senhor diz, glórias a Deus, aleluia. E quando aqueles homens foram expulsar ali os espíritos imundos, eles falaram: em nome do Deus que Paulo prega, saia. E aqueles demônios disse: eu sei quem é Paulo, eu sei o Jesus que ele prega, o Deus que ele prega eu sei, e vocês quem são? E a Bíblia diz que eles tomaram a surra e saiu de maneira, irmãos, que envergonhado, nus, tomaram a surra. Porque é isso que acontece: o homem expulsa demônio sem estar revestido do poder de Deus. Por isso que Jesus disse que estas castas de demônio só saem com jejum e com oração. E os falsos profetas, eles não oram não. Eles não têm força para orar. Eles não têm força para jejuar. Não tem força não. Glórias a Deus. Então note bem, meus irmãos. Se você vê na igreja uma irmã que não ora, o irmão que não ora, o irmão mundano, se ele passar profecia para você, não receba não, porque não é de Deus. Para ter comunhão com Deus é necessário o homem ter uma vida de oração. É necessário o homem viver, glórias a Deus, em santificação do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Não receba aí profecia de qualquer um não, irmão. Amém? Vigia com os falsos profetas. Tem pessoas até mesmo do nosso ministério que está enganado. Então esses irmãos aí, eles estão sendo rebeldes. Porque não é dessa forma que nós aprendemos. Nós aprendemos que para Deus nos usar, nós temos que santificar a nossa vida. O nosso corpo, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de calçar também. Não é de qualquer jeito não, minha irmã. Tem pessoas que dizem que os dons não tem nada a ver com a salvação. Mas como é que não tem nada a ver? Como não tem nada a ver? Se a operação dos dons é pelo Espírito Santo de Deus, quem é que revela?
não é o Espírito Santo de Deus? Se a pessoa, ela é salva, ela tem o Espírito de Deus, ela tem autoridade, mas se aquela pessoa é rebelde, o Espírito de Deus não está na vida dela não. Quem está é o Espírito do engano, é o Espírito da mentira. Então eu quero dizer para os meus irmãos, que crente desconcertado, Deus ele não usa de forma alguma. Glórias a Deus, aleluia. Eu contesto com qualquer um. Glórias a Deus, que Deus não usa. Deus não usa mudando não. Minha irmã mudana, meu irmão mudando aí, olhe, que está se pintando, que está aí se maquiando aí, olhe, colocando 1 quilo de pó na sua cara. Deus não está lhe usando coisa nenhuma. Quem está lhe usando é o espírito do engano, é o espírito da mentira. Ori calabassurianda labaia, ori canta labassurianda labaia. Mas a igreja pentecostal do Filho de Deus está aí combatendo esses falsos profetas, porque a igreja é da última hora. Amém. Glórias a Deus.